Prece à infinita misericórdia. André Luiz. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção, onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz, junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com fidelidade com que nos amas, e perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. Assim seja. Olá, muito boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Miguel Brambila e é um prazer sempre estar aqui, tanto na página Sendo Espírita, quanto na página Harmonia e Luz, que é da nossa Casa Espírita Harmonia e Luz, aqui a parte digital, não é? Este braço online onde vamos para o mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Tenho dito, né, que não estou presencialmente no horário por causa das aulas na faculdade de marketing, ao qual eu retornei aos bancos escolares, justamente pensando na imortalidade da alma e na vida eterna. Há muito tempo já rompi o medo de aprender, né, e de reaprender e de aprender novamente, né, viver, nascer, morrer, renascer sempre, né? Aliás, toda vez que reencarnamos, né, esquecemos tudo, então voltamos a estaca zero, entre aspas, é claro, e aprendendo mais, e sempre mais. E isso é muito bom. Então, deixo gravada esta live, mas como se estivesse ao vivo, eu sinto as vibrações de todos e emito minhas próprias vibrações a todos, para que juntos nós possamos nos dar as mãos e avançar. Avançar, sim,
no sentido de melhorias, né? Mesmo que nos arrastando. Mesmo que lentamente, diante do processo da transformação, como a borboleta no casulo, nós, um dia, sem percebermos, estaremos no limite da transformação e abriremos as asas coloridas para voar para outros voos maiores, porque há muitas considerações a fazer diante da doutrina espírita. E por isso eu escolhi o tema de hoje, que é para o cético, para o leigo mesmo, e até mesmo para o negacionista. Eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Porque eu sou, assim, um ser um pouco rebelde. Isso, quem me conhece sabe. Não sou adepto à hipocrisia. Por isso faço profundas autocríticas ao conflito interno que todos vivemos. Mas sou um ser rebelde. E acho que a rebeldia ela tem um significado desde que ela não te destrua, não é? Mas é necessário você, conforme o contexto que vive, às vezes, né, criar uma disruptura, rebelar-se, como Jesus Cristo fez pacificamente, ao dizer, né, que o seu reino não era desse mundo, mas trouxe, né, mesmo que com a imposição, a opressão dos judeus da época, os hebreus, no caso, né, que queriam que ele se calasse para manter o status quo, já que eles disputavam a questão ali na região de Jesus com os romanos, um caldo de cultura bastante evoluído para a época, como se fosse o centro do mundo moderno, né, de hoje, os grandes países detentores da tecnologia, do conhecimento, aquele era o lugar onde os espíritos mais evoluídos da Terra, naquele momento, e mais endurecidos também, emocionalmente se encontravam. E ali foi Jesus para romper aquela questão da hipocrisia social mesmo, dos falsos cristos e falsos profetas, do materialismo, do poder, etc. Então, eu quero direcionar essa nossa conversa de hoje justamente para esta necessidade de trazermos para dentro de nós esses conceitos que são importantes para que nós consigamos conviver com uma doutrina espírita sem desistirmos dela e encontrarmos dentro de nós, filosoficamente, as próprias contradições que todos temos, porque os sãos não precisam de médicos e ela não é para sãos. Então, até mesmo para o negacionista, a doutrina espírita, neste momento, ela traz consolo, porque Jesus eu digo né, porque ele existe sendo como nós, filhos de Deus, ele foi criado por Deus, mas está além do nosso tempo de criação, ou seja, ele é o irmão mais velho, tem mais experiência, mais força, mais humildade, mais tolerância, mais coragem. Então, entrarmos em contato com a doutrina espírita não significa uma transformação imediata. São muitos mecanismos que vão fazer com que a nossa força interior se modifique e até certo ponto. Alguns irão até um certo ponto e vão estacionar nessa encarnação, na modificação. Outros, né, vão entrar em contato numa interseção com o Espiritismo nessa encarnação e vão voltar a retomar isso talvez numa outra encarnação. Outros preferirão negá-la ou combatê-la, e alguns que buscam o aprofundamento da doutrina espírita, por necessidade talvez de um amadurecimento de vidas anteriores, estarão mais próximos da velocidade da transformação, que é, portanto, bastante relativa. Eu sou bastante inquieto nisso. Por isso quero falar do eu, não do ego. Do eu, Miguel Brambila, uma personalidade, porque somos, né, recortados da figura de Deus, seremos a sua imagem e semelhança. No coletivo, nos fundimos num uníssono, mas existe a necessidade da consciência individualizada, senão não haveria a consciência individualizada. Ora, se eu penso, se eu existo, se eu tenho limites pessoais de consciência superior, eu sou um ser individualizado e preciso aprender como ser individualizado, como me posicionar, como me colocar na relação com o outro, no amor, na caridade, no bem-estar, na administração da consciência, e não de culpa, mas de responsabilidades éticas, que se eu não sei conscientemente nesta encarnação,
intuitivamente eu sei, se eu estou esquecido parcialmente, eu aprenderei a lembrar à medida que os acontecimentos forem, não é, se apresentando. Tudo isso fazem parte de nossas existências em movimentação, em processo evolutivo no significado de crescimento e de bem-estar. Hoje em dia, nós queremos todos encontrar, de certa forma, né, a felicidade a qualquer preço. Eu digo todos numa generalização que não é bem correta, né? A grande parte de nós estamos superficializados pelos conceitos do imediatismo, de que os prazeres imediatos são satisfatórios antes, né, que venha o próximo post, antes que venha o próximo astro, antes que venha o próximo gênio, antes que nós percamos os aplausos, antes que venha, né, a velhice, porque se os outros apresentam tanta felicidade, nós vivemos neste grande circo romano digital, né, interligados pelo mundo, como se estivéssemos todos no Coliseu, vivendo entre as riquezas e pobrezas, angústias e misérias, os conflitos de participar ou não, as ansiedades. E aí, se você não tiver um senso crítico amadurecido nisso tudo, dificilmente vai conseguir estar equilibrado para o resgate kármico, entre aspas, a administração correta da lei de causa e efeito desta vida que nós estamos inseridos através do corpo físico, para conseguir viver na direção da sabedoria. Paz, sabedoria, não significa simplesmente que você não tem que enfrentar tempestades. Ou seja, o comandante sábio, ao atravessar a fronteira dos mares, precisa enfrentar a noite escura, através de faróis, através de instrumentos nem sempre precisos, precisa saber navegar diante das tempestades e, sim, se colocar sereno e sábio diante da pior das condições exteriores. A vida é mais ou menos isso. Somos os comandantes dos nossos destinos. Então, teremos, sim, tempestades sombrias, mas muitas auroras. Eu, como digo, sou um pouco inquieto em algumas questões críticas. Acabei de escutar, por exemplo, e aqui eu vou falar sobre, rapidamente, antes de apresentar as obras básicas do Espiritismo, sobre os cuidados que devemos ter hoje em dia com a pseudo-serenidade. As propostas maliciosas que se apresentam para captar, muitas vezes, seguidores que, através do brilho exterior, se colocam em condição de, muitas vezes, baixa autoestima e acabam sendo, né, hipnotizados por facilidades ou por condições de superioridades que, na verdade, não são misericordiosas, são extremamente sufocantes. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo, com toda a sua grandeza, não abriu as asas do anjo sobre a nossa humanidade para humilhar-nos com a sua grandeza. Muito pelo contrário. Ele lavou os pés dos apóstolos, demonstrando humildade. Ele deixou-se levar para a crucificação, demonstrando que precisaria mostrar a face do bem e do perdão e não a da violência e do sangue. E muito pelo contrário, ele teve paciência para mostrar-se, com o tempo, o tamanho da sua realeza divina. Mas o que nós vemos hoje em canalizações diversas, que há, sim, muitas moradas na casa de Deus, mas é que é preciso que se saiba entender o que é ser humano, o que é viver no mundo de provas e expiações, o que é estar num corpo físico cheio de tempestades hormonais, tempestades interiores, kármicas, para que nós não nos deixemos levar pelo sibilo da serpente que fala num tom de amor. Por exemplo, acabei de ver uma superioridade síria que o conselho sírio estava dando, né? Isso não é espírita, tá? Mas é muita gente que sabe que existem mundos espirituais, mundos diversos, existe a mediunidade em vários grupos, né? Então,
com uma serenidade que não vai atingir os nossos corações, porque nós estamos em tempestade. E em tempestade, muitas vezes, você precisa de ventos fortes para afastar as grandes ondas. Caso contrário, você vai cair numa tsunami. E, portanto, a brisa do amor, às vezes, não representa nenhum tipo de serenidade, mas sim o sibilo da serpente, que leva você a cair nas armadilhas dos falsos cristos e falsos profetas em distorções doutrinárias que vão bem longe daquilo que é o plano para este planeta neste momento, que é o plano de Jesus. O plano de Jesus, através do Consolador prometido, é nos colocar em condição de igualdade, sabendo o turbilhão de instintos que ainda carregamos dentro de nós, numa humanidade bastante primitivizada por guerras, por ganância, por ciúmes, por inveja mesmo. E quando não fazemos o nosso trabalho, muitas vezes, muitos espíritos ainda recalcitrantes no mal querem arrancar o jardim do outro por maldade, por crueldade mesmo, achando que, disfarçando-se atrás da voz sibilante, não é? Da ironia e do cinismo, serão, mais uma vez, ocultados por si próprios pela sombra. Não. A luz se faz nesse momento. Quem vai ser, e cada vez mais, será obrigado a expor-se, porque as situações amadurecentes das leis de causa e efeito, das leis das vidas passadas, vão criando condições que não haja mais possibilidade de esconder a verdade. A sombra está coada. Então, e não é a perfeição que Deus nos cobra, e não é a perfeição que Jesus nos cobra, é a intenção do amor. A sombra vai sendo acuada no sentido de que vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, porque nós vimos em muitas e muitas existências a articulação política dentro, inclusive, dos seres manipuladores que fazem parte do conjunto familiar ou não, que nos levam muitas vezes a nos escravizar por amor ou por paixão, achando que aquilo vai nos levar a uma certa dose de felicidade e de eficiência, o que não é real. O Espiritismo, então, bem prático falando sobre isso, ele nos leva a criar forças interiores. Então, se hoje nos sentimos ainda relativamente fracos e relativamente temerosos de cairmos novamente em tentações, e temos consciência disso, anteriormente estivéssemos talvez mergulhados neste umbral, nesta lama. E de maneira muito pior seriam os nossos atos caso não conhecêssemos os freios, de um mecanismo em andamento, os freios da evolução são necessários, porque se você tem um automóvel, você precisa que ele tenha freios. Se você tem algo que se movimenta, se você não consegue parar, então os freios do instinto são as considerações espíritas que nos fazem entender o que Jesus quis dizer quando falou: vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. E que poderíamos entender também a relação entre os acontecimentos que nós temos com relação ao amor. Chico Xavier, que está aí nesta figurinha bonitinha que tem aí, não é? Era um ser muito mais evoluído. E mesmo assim, na hora da serenidade, eu agora subiei quase como um sibilo, não é? Mas eu queria dizer na hora da severidade, não da serenidade, demonstrava firmeza. Na hora da ruptura com o mal, se você se deixar corroer pela erva daninha, o bem se sufoca. E há muito claramente no Evangelho, segundo o Espiritismo, a necessidade de combatermos o mal, e o mal só prevalece no mundo primitivo de provas e expiações pela covardia dos bons. Sabendo que a vida é eterna, que a vida é imortal, nós precisamos abandonar, esta covardia. Um abraço para a Jéssica Santos, que nos escuta, muito obrigado, sempre, está conosco aí, é um prazer, e pode colocar, se quiser, alguma pergunta, não tem problema nenhum. Eu vou apresentar, então, aqui para todos nós, as obras básicas da doutrina espírita para você que quer conhecer o espiritismo. O espiritismo, portanto, vou falar agora de uma maneira histórica, é considerada a terceira revelação. Para uma compreensão mais humana, nós tivemos aí a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos, religiosa, da existência de Deus, não é? Os 10 mandamentos,
A segunda revelação, com a chegada de Jesus, trazendo aí o véu da imortalidade da alma novamente, dizendo que não veio para descumprir a lei, mas fazer com que ela se cumpra, e que mandaria o Consolador prometido, e não é a volta de Jesus na figura dele reencarnado, não há mais a necessidade disso. Para Deus nada é impossível, mas não seria, né, necessário, haveria um gasto desnecessário de energia no universo, sendo que prepostos de Jesus poderiam até vir e cumprir o mesmo papel na matemática infinita, e, portanto, o Consolador prometido, através de grupos de espíritos pleiades, que se chama, agrupados pelo comando de Jesus no espaço, desde sempre saberiam que teriam que começar através do trabalho de Allan Kardec, que foi a reencarnação anterior de Chico Xavier, começar a codificar, ou seja, colocar em códigos palpáveis, materiais, o significado, as leis éticas e morais da existência do ser, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Esse movimento aconteceu na França no século XIX, a partir de um fenômeno chamado das mesas girantes. Começou a se popularizar lá por um fenômeno induzido de um grupo, né, de pessoas filosóficas que lá andavam. O fenômeno, e era um aplauso, né, porque eram os magnetizadores, a mediunidade já amadurecia em certos pontos, as mesas girantes, né, as mesas falantes, né, entre aspas, porque elas batiam, etc., como se fossem, né, prestidigitadores, pessoas que conseguiam falar com os mortos. Então aquilo gerava nas pessoas, né, curiosidade, o senso de terror, era uma diversão da época. Allan Kardec, que era né, Leon Hippolyte Denisard Rivail, um pedagogo consagrado da época, já com muitos livros lançados, e já fazia parte, inclusive, da Academia Francesa de Letras, era um negacionista, era um cético desse assunto, mesmo com as suas reencarnações. Portanto, nós esquecemos, porque veja bem que ele foi Platão em outras existências, ele foi o sacerdote druida, ele foi São Francisco de Assis, mas ali estava ele com um cérebro físico recortado pelas memórias físicas e algumas intuições, é claro, de outras vidas, não é? Nem todas elas muito claras, algumas delas relembradas através da memória. Quando você grava um filme, quando você lê um diário, né, você relembra memórias antigas, e muitas vezes Allan Kardec lembrava-se de suas vidas desta forma, pelos espíritos. Começou então e consagrou uma frase muito importante para o espírita que está conhecendo a doutrina espírita, que é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E é por isso que eu estava falando daquela vozinha sibilante, os sírios. Há muitas moradas na casa de Deus, é verdade, né? O conselho superior. Então, quando você coloca-se em condição de superioridade, já tirou toda a humildade, né? Não é o caso aqui, mas o conselho superior está falando por caridade, o rei, não é? Ó, súditos e blá, 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 blá. Né? Então tem que cuidar, porque é muito fácil, né? Fazer aí um blá, blá, blá literário com frases bonitas, bem construídas, e que não tenham consistência, se não tiver aí, né, uma base bem estruturada. Então, era pedagogo, filósofo, era um homem das letras, o Allan Kardec, que assumiu este pseudônimo de Allan Kardec para desconstruir o seu nome de Leon Hippolyte Denisard Rivail, que já era famoso, então, para que não houvesse confusão com o seu nome, ele mudou de nome, adotou o nome da sua encarnação anterior. Os sacerdotes druidas eram encarnacionistas, viviam lá no interior lá daquela região nórdica da Europa, os celtas, pesquisando sempre os fenômenos da imortalidade da alma. Toda vez que um espírito, como o de Chico Xavier, o de Allan Kardec, mergulhar na carne, inevitavelmente ele vai tentar subir mais rápido, porque ele tem muita força de elevação, então, inevitavelmente, essas questões filosóficas, como as de Platão, virão à tona dentro de si. E são espíritos profundamente comprometidos com a doação de si próprios para o fenômeno do progresso de Deus, que é uma lei universal, aonde eles nunca encarnam sem um propósito elevado. Nós aqui, seres mais presos às picuinhas dos problemas familiares, dos problemas econômicos, dos problemas de saúde ainda não resolvidos, dos problemas do nosso egoísmo, temos também projetos espirituais e temos a obrigação da caridade. Mas a nossa obra principal é superarmos o nosso próprio sentimento de vingança, o nosso próprio egoísmo,
terminarmos a criação dos filhos, pelo menos, ou não abandoná-los, a família, não trairmos os cônjuges, tentarmos evitar as tentações, não é, dos prazeres fáceis, dos negócios fáceis, criarmos um sentido ético para depois, né, entrarmos aí no trabalho de uma universidade superior, que é, aí sim, né, um vestibular gradual, e quanto mais elevado o espírito, maior é a sua humildade, jamais demonstrará superioridade desta forma, né, que irrita o espírito inferior, né, e causa inveja no espírito inferior, não traz sentimento de admiração, um papinho furado de né? Você vai se irritar, você está com dor, você está desesperado, e a pessoa vem demonstrar uma serenidade que Chico Xavier se abraçava e chorava junto com as pessoas. Chico Xavier, que é um homem que trouxe aí para nós mais de 500 livros, muitos consolos, jamais demonstrou superioridade, né, achando que não tinha que se envolver com a dor dos outros. Então, isso é importante, que se tenha noção ao se compreender o que é o espiritismo básico. É ser o que você é. Se você é dinâmico, você vai ser dinâmico. Você não precisa mudar o seu tom de voz. Você é sereno, você vai ser sereno. Tem uma parte do Evangelho, por exemplo, que diz, né, que a cólera, fala sobre a cólera, você pode procurar. A cólera, ela pode estar num homem calmo. Você pode ser colérico, cometendo um crime passional através do cálculo, né? E você pode ser colérico, impulsivo, mas não ser um criminoso. Então, tudo é muito bem explicado neste processo que Jesus Cristo organizou para mastigar o fenômeno religioso, psicológico, entre aspas, não é? Filtrar de uma maneira bastante, vamos dizer assim, misericordiosa mesmo, para os preguiçosos, até eu diria, né, que não querem usar o pensamento, a intelectualidade e buscar a salvação de si próprios, a questão espírita. Allan Kardec, então, começou a estudar os fenômenos das mesas girantes, não é? E percebeu que havia ali uma inteligência invisível. E que essa inteligência invisível não poderia ser obra do acaso. E que havia ali, através de código Morse, através de respostas ali, os fenômenos das mesas girantes, algo a se estudar. E passou a estudar. E passou, então, a encontrar aí, através, desculpem, de colaboradores, médiums, né, e outros tantos que também começaram a perceber que pipocava pelo mundo o amadurecimento da mediunidade. Não havia carta, pelo menos o correio existia lentamente naquele momento, mas existia possibilidade de comunicação, como existiram em outros momentos, em outros impérios, em outras situações. Então, fundou-se a Sociedade Espírita de Paris. E através de pesquisas. Então, o que fez Allan Kardec? Isso está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Eu vou colocar as obras aqui na tela enquanto eu falo, para que você memorize, né, essa imagem, e que você quer se introduzir ao Espiritismo, possa e deve, aliás, começar pelas obras básicas, para que você não se perca simplesmente na superficialidade ou não de um romance espírita, para que você não seja, né, levado com a voz sibilante, né, dos superiores, dos conselhos superiores, a distorcer a sua fé e construir uma fé, né, que não tem bases sólidas, né, construir castelos de areia. Para que você entenda que Allan Kardec trabalhou muitos e muitos anos, mesmo sendo todos esses. Ele foi João Evangelista, ao próprio Espírito, um homem que esteve, né, um espírito que esteve em contato com Jesus Cristo, que recebeu diretamente de Jesus Cristo a questão da imortalidade da alma, que recebeu mediunicamente e ditou os evangelhos, né, do Apocalipse na ilha de Patmos, quando estava exilado pelos romanos, né, por causa do cristianismo, e viveu lá até os 90 anos. Portanto, veja bem que nós temos que sempre estar aptos a reestudar, a refazer o trabalho que já fizemos em vidas passadas, porque o nosso cérebro não participou fisicamente daquelas existências. Então, não há privilégio na lei. Se João Evangelista, se Platão, se São Francisco de Assis, se Allan Kardec, né, e como a reencarnação de Chico Xavier tinham esquecimentos, até certo ponto, por causa de uma questão pedagógica de Deus, quem somos nós para achar que sabemos tudo e que não precisamos estudar e que não precisamos lembrar?
Então, Allan Kardec, exatamente exemplificando este fenômeno, estudou bastante profundamente os fenômenos da doutrina espírita, que ainda não estavam codificados e não criados, isso é importante que se diga, para, então, colocá-los nas obras básicas, que são 7. As 7 obras, aliás, são os 5 principais, o Pentateuco, né? Obras básicas, o Pentateuco da doutrina espírita. Vou citar aqui e vou colocar na tela também para que você possa memorizar, não é? Para que você possa entender que ele entrevistava os espíritos, ou seja, como ele escreveu os livros, vamos por partes aqui, né? Citando basicamente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele fez? Ele recebia orientações do plano espiritual e as comparava. Então, recebiam mensagens de todos os pontos, com vários médiuns diferentes, muitas vezes. Ele tinha o trabalho de debater, de estudar e de escolher as melhores e entender realmente que tinha um significado por trás daquilo, não era simplesmente uma criação literária, né? Então, ali se compreendeu, por exemplo, que o Evangelho de Cristo, na visão espírita, muda o significado porque apresenta, né, a imortalidade da alma, coisa que foi retirada, e a reencarnação, inclusive, coisa que foi retirada dos evangelhos, né, por Constantino e o concílio, né, lá no passado de Nicéia e outros tantos, justamente porque não havia, né, interesse político dos romanos e do catolicismo nascente em ter a reencarnação como pauta, o que deixava, né, muito fragilizado o poder sobre as consciências que eles queriam ter. Veja bem, então quando você se coloca em condição a santidade papal, por exemplo, não é que Deus e o Papa, só ele pode se comunicar com a humanidade, né? A santidade está em nós. Jesus disse que nós, cada um é seu próprio templo. Então, a própria santidade papal, que foi muito utilizada para sufocar consciências, que gerou um atraso muito grande da humanidade, através do sibilo desta superioridade síria, é a mesma coisa. Os santos sírios superiores estão aqui para você, consciência inferior, aprender, né, com aquela voz irritante, né, de que parece, né, uma água, né, tão parada que não é nem viva, né? Então, não é isso que nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações, aonde é uma colcha de retalhos, inclusive, na humanidade, né? Onde nós temos ainda muitas guerras, muita dinâmica a ser vencida. Não pode o leão conversar como um cordeiro, né? Isso é impossível. Então é fingimento mesmo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, Paris 1864, o Livro dos Espíritos, que é um livro de entrevistas, de perguntas e respostas aos espíritos. Então você deve estudá-lo se você quer ter um bom conceito da doutrina espírita. Não precisa estar numa casa espírita para isso. Depois, claro que a casa espírita ajuda, né, a você a lapidar conceitos, a conversar com outras pessoas que têm interpretações e assim por diante, né? O Livro dos Médiuns, que explica o que é a mediunidade, ou seja, o intermédio entre, né, o mundo físico e o mundo espiritual. A física quântica avança nesse sentido, no sentido, por exemplo, básico da luz, né, no olho. Quem estudar as leis da luminosidade sabe que existem hertz, né, frequências de luz, aliás, não hertz, hertz é para audição, né, decibéis. Nós podemos ver algumas, mas os animais veem outras que nós não vemos, são frequências, porque o olho humano é uma máquina fotográfica que capta parte da realidade luminosa que nos cerca, não é absolutamente toda, a ciência sabe disso há muito tempo, não é? A audição, a mesma coisa, baixas frequências, altas frequências. Então, o mundo espiritual, as dimensões intercaladas, que o Livro dos Médiuns explica de certa forma, e se complementa com a ciência, porque o espiritismo também é ciência, passa a entender que nós somos realidades interligadas, interpostas umas nas outras, e que o próprio mundo espiritual, entre aspas, não é um mundo de anjinhos, um mundo sem formas e um mundo, né, sem limites. Ele tem também, como mostra muito bem no filme Nosso Lar, formas, limitações, objetos, necessidades, inclusive. Portanto, ele é semimaterial, não é livre da matéria, é um mundo, porém, mais leve, onde o pensamento, que é a base da criação de tudo, também age com um pouquinho mais de vigor. Céu e o inferno, né, são as questões importantes que Allan Kardec comentou na questão de desmistificar, de desconstruir mesmo a questão de penas eternas, de que nós não vamos viver para sempre no inferno e você só tem uma vida para se redimir,
né? Não tem também, né? Você pode até estacionar se quiser, mas você precisa andar, né? Caso contrário, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. O sofrimento de quem fere a ética universal é a lei de Deus, é uma justiça perfeita. Mas, porém, fala o céu e o inferno da redenção. Então, se você baixa a vibração na mesma condição, no mesmo critério de que você pode elevar a vibração, você vai viver de acordo com a sua frequência. O sapo vive no pântano, o beija-flor vive, né, no espaço floral, a águia vive no céu, de acordo com a sua característica de natureza, de acordo com a sua forma, de acordo com a soma dos seus pensamentos, de acordo com os seus hábitos. E tudo isso também relacionado com o próximo. Um livro muito bom de ser estudado também, significando que céu e inferno são muito relativos, e isso tem uma parte do nosso lar que mostra muito claramente dentro de nós, não é? A Gênese significa também, né, a criação da Terra, e outros livros complementares com a relação à gênese planetária, não é a gênese bíblica, mas ele desmistifica também que o mundo foi criado em 7 dias, mas sim no movimento cósmico de amplitude muito maior, na questão científica mesmo, e que Sócrates, o espírito, que faz parte do Evangelho, coloca no ponto de vista filosófico o tempo num significado também maior, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos ter um senso de relatividade, que é uma questão mítica, né? A colocação de que foram 7 dias e que Deus descansou no último dia. O universo é muito maior, se sabe disso cientificamente. Se encontra aí mais de 200 galáxias já conhecidas e planetas semelhantes ao nosso, fora as que não são ainda alcançadas e atingíveis, né, pelos telescópios. Sabe-se muito bem, né, que vai muito além disso. Por exemplo, A Caminho da Luz, um livro que foi psicografado por Chico Xavier pela orientação de Emmanuel, não é? Nos traz também este processo amplo de criação cósmica. No próprio Bhagavad Gita, do Manvantara, né? Que é da filosofia hinduísta, se coloca aos milhões de anos a respiração de Brahma e a inspiração, ou seja, como simbolicamente também, né, que Deus inspirasse o universo e soprasse, né? Ou seja, acredita-se na existência de um Deus único, de um Deus individual, e ele é a inteligência suprema, como se coloca no Livro dos Espíritos, aqui a primeira pergunta, o que é Deus? Mas entenderemos, então, aos poucos, à medida que buscarmos a filosofia, essa questão. Isso é espiritismo básico, tá, pessoal? Não é simplesmente você entrar no romance espírita, que existem muitos e são bons, aliás, não é? Eu aconselho os que Chico Xavier psicografou, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, e outros tantos, não é? Mas existem muitos bons escritores espíritas e outros nem tanto, porque se banaliza muito a questão do romance, que tudo começa com uma dor, com uma obsessão, com depois no meio um montão de sofrimento e acaba no centro espírita. Nem sempre é assim. Às vezes a obsessão dura séculos, às vezes a obsessão, né, aprofunda o espírito a mergulhar em umbrais profundamente dolorosos e reencarnações de sofrimento, de dores e de angústias, né, que não é simplesmente no passar de capítulos, né, porque muita gente confunde exatamente isso, a reencarnação com o capítulo de uma vida. Né, e é preciso que se tenha aí a didática do romance espírita bem explicada, para que não se romanceie demais a doutrina espírita e não ache que sempre tudo acaba bem. Vai acabar bem, mas não sempre, às vezes, na mesma encarnação. Nós temos, infelizmente, muito elevados índices de suicídio no planeta Terra, nós temos uma questão ambiental a superarmos, né, com grande necessidade de urgência. Nós não tivemos, por sorte e por merecimento, uma guerra atômica até 2019, mas felizmente não teve, nem o próprio Chico Xavier saberia se teria ou não. Ele, que foi João Evangelista, que era um profeta, que era um ser humilde, tinha essa preocupação. Então, o nosso destino não está selado. Caso contrário, nós não teríamos o livre-arbítrio. Isto no céu e inferno explica muito claramente, é muito importante. A Gênese, então, é muito maior, né? O desprendimento do Sol. No A Caminho da Luz, ele complementa a Gênesis, de certa forma, o Emmanuel, mostrando que Jesus Cristo, com seu poder mental, ajudou, como se você pegasse uma parte da massa de um bolo e fosse colocar de uma outra forma para ali, né? Ou pegasse uma parte de terra, né? De uma gleba de terra mesmo, do seu jardim, né? E colocasse aquela grama num outro lugar, ali onde fossem nascer outras flores, outras ervas, e fosse da mesma forma, que você manipula uma quantidade de terra no seu quintal para plantar flores e para a jardinária ali,
criar espécies de outras formas e até mesmo, né, seus animaizinhos de estimação, você vai entender que numa escala infinita isso também acontece na arte universal. Né? E você tem o poder e tem a ferramenta de usar as mãos, que só é um milagre. Mexer as mãos já é um milagre. Né? Mexer a mão, vou levantar a mão, vou baixar a mão, é física profunda. Basta uma veia do seu cérebro não funcionar para que você possa, inclusive, ter uma paralisia. Então, veja bem como nós estamos subordinados ao milagre da existência que nos mantém profundamente, né, responsabilizados pela interação que nós temos conosco mesmos e com o outro, né? E isso não significa perfeição. No caso aqui, nesse momento, estou profundamente inspirado ao falar isso por uma série de questões que às vezes eu nem sei mesmo como, né? Porque como quando se encerram as inspirações, você simplesmente parece que está no vazio, que fechou o livro e ficou aí as suas reflexões da memória. A inspiração funciona como se tivesse aí alguém te dando um toque, aí ó, um ponto eletrônico, um espírito, não é? Energias boas e que nos colocam aí na condição de filtrarmos isso para materialização em palavras e para que as pessoas se estimulem a estudar, né? Estudar, estudar, estudar. Amai-vos e instruí-vos, disse sempre, né, o espírito de São Francisco de Assis, que era também uma reencarnação de Chico Xavier. Ou seja, há também aí, né, ao percebermos isso e isto estar sendo revelado e popularizado neste momento, uma outra reflexão que é o fio entre as consciências de uma certa coerência psicológica. Então, voltando à questão do romance espírita, muita gente pensa que na outra encarnação, a última encarnação, você foi terrivelmente cruel, que daí você sofreu e já nasce bonzinho. Né? Então, bastam duas encarnações. Numa você sofre, na outra você fica lá no inferno, ou no purgatório, né, ou no umbral, aí na outra você se arrependeu e já nasce bonzinho. Não! A gente cai, e a gente se levanta, e a gente continua. Então, não existe o totalmente bom e o totalmente mal. Existem maneiras, né, de expressão, como fala o Divaldo Franco, né, da psique, da personalidade, dos personagens que nós criamos para nós mesmos e que nós colocamos em sociedade e colocamos na relação conosco mesmos, mas que é psicologia também, ciência, filosofia, religião e também psicologia, doutrina espírita. Joana de Ângeles é uma psicóloga profunda do espiritismo e da condição humana. O Divaldo Franco tem muitos livros que falam sobre isso e que nós assumimos muitas vezes para nós mesmos, nos enganamos, nos colocamos em tabus e se criam tabus. Sim, os filósofos compreendem isso, né? Os materialistas mesmo, que este assunto eu não posso abordar, este assunto eu coloco lá numa caixa profunda de oculto sentimento, isto eu vou covardemente ignorar, isso eu vou fazer de conta que não existe. Mas, como eu disse, né, o turbilhão de sentimentos vai nos levando a agir. E quem tiver preguiça de observar a si mesmo e covardia, vai sofrer, haverá choro e ranger de dentes. Não é um momento simplesmente, né, de que uns se salvarão e outros se afundarão. Nós temos que nos dar as mãos e observar que há uma mudança muito grande no processo religioso e tecnológico do planeta neste momento. As coisas estão se misturando de uma maneira muito ampla, justamente para nos tirar da zona do conforto material. Então, tem obras complementares, não é? Obras que complementam o Pentateuco da doutrina espírita, o que é o espiritismo, obras póstumas que foram publicadas, né, não por mediunidade, mas que ele já tinha deixado preparadas, né, para serem publicadas, a Revista Espírita, né, que foi publicada neste período por Allan Kardec, que depois, posteriormente, retornou. Então, aí você vê a capa, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o ensino moral do Cristo, o livro dos Espíritos, né, dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo. Este foi o primeiro reunindo os ensinos dos espíritos superiores, não é? Considerados moralmente superiores e não anunciados por eles próprios, não é? O livro dos Médiuns reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível. O céu e o inferno, né, seu principal escopo, seu principal objetivo é explicar a justiça de Deus e a luz da doutrina espírita, como eu falei. A Gênese é um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. 5 obras essenciais para que você encontre o consolo proporcionado pelo Espiritismo, que é saber quem você é, a sua participação no mundo, né, de causa e efeito que vivemos, na sua própria conquista de felicidade, entender melhor aquilo que Jesus Cristo disse, ajuda-te que o céu te ajudará,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Que nós podemos sim ser felizes, mas que nós não podemos simplesmente ignorar que nós muitas vezes deixamos rastros de felicidade, de cinzas para trás, que é preciso serem refeitos, e que isso não se refaz de uma maneira leviana, porque se você reatar um nó de uma maneira frágil e nele colocar um peso insuportável, novamente ele vai se romper e as cicatrizes vão aumentar e a profundidade da dor e das mágoas poderão ser ainda maiores, porque significa que a desconfiança achará que às vezes, né, o rompimento foi calculado, foi mal intencionado, foi feito de maneira, né, primitiva, dos sentimentos ainda, né, de auto-influenciação que queremos ter sobre o outro, parasitários mesmo, né? Somos muito próximos ainda dos instintos animais. Então, nós somos, às vezes, como plantas parasitas, simbióticos, somos chantagistas do amor, e a maturidade se faz pela vida, pela coragem, pelo esforço, pelo recomeçar e pelo querer pensar e sentir. Então, aqui eu deixei na tela o que é o Espiritismo, né? Que sempre atual, nunca sairão neste momento, pelo menos nos próximos 300 anos, né? Não é preciso você buscar obras, né, que se dizem atuais e que isso está superado, não estão superadas, porque Cristo mesmo disse que suas palavras não passariam, e são palavras de Cristo que nós estamos recebendo através, né, do esforço do próprio Cristo numa escola universal, sempre quis colaborar e ter colaboração de outros, né? Buscou os apóstolos, buscou que os apóstolos encontrassem colaboradores, sempre buscou o auxílio do nosso querido Jesus e continua buscando, independente de quem somos, não é? Independente do que somos, porque sua misericórdia é infinita. Então, é a palavra, a orientação, a vibração de Cristo que está inserida nessas obras. Obras póstumas, né? Então, como nós citamos, esta é a revista de Paris, onde tem muitos textos, tem muitos volumes, muitas coisas interessantes, né, que você deve ler, se tem angústia em saber quem é, né, de onde vem, para onde vai. Isso tudo, né, está num site, eu vou colocar esse link nos comentários desta live, ele vai aparecer na tela, mas você não precisa copiar, né? Você pode colocar aqui com o link ali, você vai encontrar depois aqui, vou botar na tela o link, mas está aqui embaixo, você copia esse link e coloca, né, que você vai encontrar a doutrina de uma maneira mais profunda. Tá legal? Então, basicamente, né, dentro deste limite de tempo que nós estamos aqui observando, né, você pode deixar o seu comentário na tela, aqui nós podemos responder depois, né? A própria Jéssica, se quiser, por exemplo, pode deixar o comentário na página para que a gente possa, né, fazer. A gente não faz nenhum tipo de atendimento, a página Harmonia e Luz, né? Aliás, eu vou colocar aqui a página Harmonia e Luz, Jéssica, que ali tem o atendimento fraterno, né? Tem o pessoal ali especializado para o atendimento, não é? Que ali, como ainda nós estamos em home office, mas a casa está saindo do home office, né? Você pode encontrar ali também bastante orientação, né? E nas nossas lives também, né, na nossa página no Facebook, Harmonia e Luz, ali você pode deixar ali as suas perguntas, as suas dúvidas, que você pode encontrar bastante orientação, né, bastante... E tem as páginas da irradiação também, então você pode também receber a orientação, né? E uma outra dica que eu acho bem interessante, que eu encontrei no YouTube: se você não pode sair de casa, se você está distante, né? Se você não consegue, muitas vezes, ir até a casa espírita, no YouTube você encontra, por exemplo, né, o passe virtual, que é bem legal, que você pode, né? Tem do Bezerra de Menezes, que é um espírita bastante conhecido, e eu, seguidamente, né, me abasteço dessa possibilidade. Vou colocar o link na tela também, né, para que a gente possa... Passe de proteção do lar, por exemplo, é um bem legal. Se você às vezes está numa vibração ruim, se você não está se sentindo bem, não tem tempo de ir ao centro espírita, ou não tem o centro espírita próximo, ou às vezes a família não gosta, né, porque ainda tem muita gente que tem preconceito
com relação ao espiritismo, que confunde. Então, né, eu falei muito rápido, eu sei, por isso mesmo, você precisa estudar. Citei todas as obras, são muitas obras, né, muitos conceitos, há um dicionário todo a ser estudado, mas, por exemplo, se você, né, precisa, por exemplo, fazer aí no silêncio do seu quarto uma oração, o passe virtual, está aí o link dele, tá? Esse link é do passe de limpeza e proteção. Eu vou colocar aqui na tela um pedacinho só para que você possa ver, e funciona. Eu me abasteço seguidamente disso. Com essa questão da Covid, nós muitas vezes não conseguimos ir à casa espírita, como falei da faculdade, mudamos de horário, e não adianta, aliás, né? Muita gente diz, mas eu não vou porque os obsessores, isso e aquilo. Não, não, o obsessor, ele existe como um obstáculo que você precisa superar, porque, na verdade, você que criou esse obstáculo de alguma forma, né? Assim como você, se você culpar o trânsito do seu atraso, né, é porque você gostaria de estar única e exclusivamente na estrada, como se as outras pessoas não existissem, né? Então, não é essa a questão. Então, não adianta culpar os obsessores dos seus problemas. Né? Então, aqui, ó, passe espiritual, proteção do lar, né? Bem legal, você precisa se concentrar, né? Você pode, vou deixar passando aqui porque ele está sem som, né? Então ele vai mostrando um pedacinho aí. Você pode receber a energia à distância. Toda a família tem um anjo da guarda, toda pessoa tem um anjo da guarda. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Não adianta culpar o anjo da guarda pelos nossos problemas. Não adianta culpar Deus pelos nossos problemas. Não adianta culpar Jesus. Nós somos imperfeitos, espíritas imperfeitos, espíritas que vão errar, espíritas que vão muitas vezes ser incompreensivos com o próximo. Mas também nós não podemos nos colocar na condição de que, a partir do momento que você busca e você tem vigor na sua busca, e se você se expõe e se você tem coragem, na condição de sermos apedrejados simplesmente, né, por aqueles que nada fazem, mas querem colher os frutos, né? Porque é muito comum, inclusive no início da sua semeadura, e aí é que a sua fé deve se fortalecer, muitos maliciosos, muitos que estão acostumados com as suas baixas vibrações, com os seus problemas, dizerem, mas você não é espírita, mas você não é santo, mas você não é isso, você não é aquilo, né? Mas não fazem, né? Então, não devemos nos preocupar com isso, é preciso que tenhamos, não é, no mínimo, humildade em saber a nossa condição humana, né, de estarmos precisados desta água espiritual cotidianamente. Há muitos que não têm sede. O camelo bebe muito pouco, um exemplo, e atravessa o deserto. Outros morrem de sede, né? E não precisam. Então é muito relativo. Outros precisam. Agora, a oração, Jesus sugeriu que fosse diária, o aprofundamento fosse diário, uma erva daninha por dia, pelo menos, ou se fosse pelo menos evitada a sua propagação. Nós já vamos aos poucos sabendo a diferença dos bons ambientes dos maus ambientes, nós vamos entendendo os sentimentos de mediunidade, se os temos ou se não os temos, né? Porque a mediunidade ela existe em graus maiores ou menores, de acordo com a responsabilidade, eu digo também no comprometimento reencarnatório de cada um. Há o Ministério da Reencarnação, recebemos a mediunidade como crédito, como um bônus, né, como um Bitcoin divino, para podermos pagar os erros que cometemos através da caridade, do amor e não pela dor, porque seria um Deus masoquista que quisesse que seus filhos, né, que pagassem olho por olho, dente por dente. Não é essa a visão. Tudo isso está inserido no contexto da doutrina espírita, meus caros amigos. Tudo isso faz parte da construção de um mundo novo. E tudo isso precisa ser compartilhado, irradiado. Não é simplesmente você absorver para si, criar novamente uma rotina igrejeira de ir à casa espírita uma vez por semana e lá tomar o seu passe, ficar lá sentadinho lá como uma ovelhinha, ouvir o expositor falando, tomar uma água fluida como se fosse uma hóstia, o expositor é o padre, você vai para casa com a sua consciência tranquila, né? E não se expõe. Né? Você não nega que é espírita no trabalho, nega que é espírita no mercado. Quando alguém sofre do seu lado, às vezes você vira o rosto para o outro lado. Em vez de você dizer, olha, a vida continua, a vida é eterna, mas né? Você esquece realmente, né, de se mostrar um cristão. Isso não é ser espírita, né? Isso aí é se aproveitar, na verdade, de um momento onde, né, você simplesmente não quer se comprometer com a própria evolução. Porque a partir do momento que você se expõe,
Quem está na chuva é para se molhar. A partir do momento que você se coloca na condição de crer, né, você é cobrado porque você nem sempre é. E não vai conseguir ser totalmente, né? Às vezes é necessário ter o conflito exposto. E este conflito exposto só vai ser digno do cinismo por espíritos que não conhecem a caridade. Então, aprendamos, né, que Jesus disse isso também. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus é o amor incondicional. Não é os ciúmes, não é a competição, não é a maldade, né, de levar para a ignorância do passado as questões que precisam ser perdoadas. Né? A vontade de Deus é o amor incondicional, que nos amemos agora. E para amar, né, é preciso ter força, porque amar aqueles que nos amam parece bem fácil, né? Amar aqueles que nos ferem, que nos caluniam e que podem ser ou não, né, algozes do passado, ou pode ser simplesmente algozes. Não precisa, se você está envolvido numa situação onde, né, há um sentimento de obsessão, de desacordo, de disfunção, não é? Uma família disfuncional, tudo bem. Agora, você tenta harmonizar o possível. E se isto não se torna possível imediatamente, confie em Deus. O próprio Jesus foi crucificado, jogou as sementes, né, na pedra, jogou as sementes na terra dura, jogou as sementes, né, em terra fértil. Então, nem todos frutificam no mesmo momento. Você não tem o compromisso de mudar o outro, mas sim de aceitar a si próprio, de quanto você já pôde, já conseguiu mudar, e não é preciso expor-se ao julgamento do próximo. Você sabe o quanto há de força interior dentro de si, o quanto isso te satisfaz no sentido de enfrentar até mesmo a solidão de dias difíceis que possam vir a acontecer, você não sabe, né? E estar pronto, se necessário, a perdoar quando o perdão está em pauta. Às vezes você vai lá e diz, não, olha, eu te perdoo, mas a pessoa que está querendo, né, a ruptura, ou que está querendo, né, a hipocrisia, ou que está vendo você com olhos do passado, ou por ciúmes, justamente da sua personalidade que se liberta a partir do amor que você constrói, mesmo que você busque ser humilde, ou ser o que você precisa ser, mesmo que não seja uma humildade perfeita, você não pode e não deve deixar de ser o que você é para satisfazer a maldade do próximo. Né? Você não deve deixar de ser o que é para satisfazer a ignorância do próximo, que não permite que você se transforme. Nem o obsessor, encarnado ou desencarnado. E então, muitas vezes, a pessoa não quer o perdão. O perdão precisa vir de coração. A pessoa quer, como disse, né, reatar nós frágeis. E o nó que é reatado de uma maneira frágil, ele se rompe, né? E às vezes com maior gravidade. Porque se ele não for um nó firme, você pode estar atravessando um abismo, e se você não pode confiar em quem atravessa o abismo com você, facilmente você vai cair nele juntos. Então, ao reatarmos nós, se não forem francos, é melhor esperar. Não é desamor esperar. Concluindo isso, são reflexões pessoais, todas baseadas no conceito da doutrina espírita, o que me permite viver em paz, e um pouco, claro, de dores, como todos nós temos. Agradeço a atenção de todos, agradeço a amizade de todos. Ficamos aqui, voltamos a semana que vem com mais assuntos espíritas. Está aí a página harmoniaeluz.com.br, e nessa página você encontra o nosso endereço aqui em Caxias do Sul, mas também tem irradiação e outras coisas à distância. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa inspiração, querido Jesus. Obrigado por ter o verbo fácil, que o consiga transformá-lo em fatos e em sentimentos, e que nós possamos amar. Seja feita a tua vontade, querido Deus. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.